Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra aqui, que é uma palavra muito importante para nós, né? Meditar na palavra do Senhor, que São Lucas capítulo 7, e o versículo 11, aonde fala que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. É uma palavra que nós vejamos o que Jesus faz e continua fazendo, se nós acreditar nas suas palavras. Então veja, diz assim: e aconteceu no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. E chegando-se, tocou no caixão, e o que levaram pararam. Disse o jovem: te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe. Todos poderaram um temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Ocorreu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Meus amados e queridos irmãos, aqui é uma palavra muito importante para nós, porque veja bem, um certo dia, Jesus entra numa cidade chamada Naim, e aconteceu que no dia seguinte ele foi em uma cidade chamada Naim, ele com seus discípulos, né? Jesus com seus discípulos, e a Bíblia diz que uma grande multidão o acompanhava, porque a missão de Jesus era transmitir a palavra do reino e curar os enfermos, libertar as pessoas oprimidas. Então o povo o seguia, muitos porque achava, entendeu, o que Jesus fazia algo que vinha de Deus. Isso não ia ser filho de Deus. Então aquele povo seguia, outros seguia talvez para murmurar, para criticar, e outros seguia porque realmente gostava daquilo que Jesus fazia. Então uma grande multidão, a Bíblia disse que acompanhava Jesus. E Jesus chegou naquela cidade, quando chegando perto do portão da cidade, eis que os levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então, veja bem, Jesus ia entrando naquela cidade que já com uma grande multidão que acompanhava. No portal daquela cidade, quando ele chega no portal daquela cidade, ele encontra outra multidão. Só que uma multidão diferente, uma multidão talvez triste, uns chorando, porque naquela cidade existia uma viúva, uma mulher viúva, que tinha seu único filho, e o filho daquela mulher tinha morrido. E talvez aquela mulher seria uma pessoa muito conhecida naquela cidade, porque senão não teria uma grande multidão que acompanhava aquela mulher quando ia levando o seu filho para ser enterrados. E a Bíblia diz que Jesus encontrou aquela mulher na entrada da cidade, e uma grande multidão também que acompanhava, porque estava ali junto com aquela mulher para consolar, porque seu único filho estava morto. E a Bíblia diz aqui que, veja bem, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Quando Jesus viu aquela multidão e viu o desespero daquela mulher chorando, e aquela grande multidão acompanhando aquela mulher, Jesus olhou e viu que aquela mulher seria uma mulher de bens, uma mulher que talvez seria muito importante naquela cidade, porque senão não teria uma grande multidão no enterro do seu filho. E veja bem, e o Senhor se sentiu de íntima compaixão, se moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. Foi a primeira palavra de Cristo, de Jesus, para aquela mulher: mulher, não chore. E talvez naquele instante aquela mulher ficou a pensar: mas como não chorar? Meu filho está morto. Mas mal ela sabia que Jesus, o autor da vida, estava ali. E veja bem, e chegando, e ele tocou-lhe no caixão, e os que levava pararam. Então ele disse: jovem, te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar. Você notou bem? A Bíblia diz que Jesus encontra esta mulher
e vendo essa mulher chorando, o desespero desta mulher, sentiu de íntima compaixão por ela. Ela não pediu um milagre, ela não pediu que Jesus viesse fazer aquela obra na vida dos seus filhos, mas a maneira que aquela mulher expressava a sua tristeza que moveu o coração de Jesus. O sentimento daquela mulher é o que moveu o coração de Cristo. E quando Jesus viu aquela mulher e aquela grande multidão, ele sentiu de compaixão. Então ele disse: não chore. E no momento ele tocou naquele caixão e todos os que levavam pararam. E ele disse para aquele jovem, te digo, levanta-te. E no mesmo instante, aquele jovem que estava morto, ele ressuscitou. Ele voltou à vida. E houve, a Bíblia diz que ali houve, olha bem, e chegando e tocou no caixão aí, que o que levaram pararam, e disse: jovem, te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. Vivos, olha, talvez a alegria daquela mulher que sentiu naquele momento, né, que a sua última esperança, que não tinha mais, porque como que ela ia esperar que o seu filho talvez ia ressuscitar? Ela não tinha essas esperanças, mas essa esperança chegou até ela. E veja bem, e entregou a sua mãe, e todos se apoderaram um temor e glorificava a Deus, dizendo: grande profeta levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Então veja bem que ali, Jesus, naquele instante, ele alegrou o coração daquela mulher, devolveu o filho para aquela mulher, porque ele estava morto, talvez o único filho que ela tinha, que talvez podia ajudar ela. Ele entregou o filho para aquela mulher e trouxe uma esperança para aquele povo daquela cidade, porque houve um grande temor naquela cidade, e aquele povo disse: olha, Deus enviou um profeta, Deus visitou seu povo, porque ninguém podia fazer esses milagres. Todo mundo sabe que só Deus pode operar esse tamanho de milagre do que Jesus fez, que ressuscitou o filho daquela mulher, voltou à vida, deu a vida novamente para aqueles jovens, porque somente Jesus podia fazer isto, porque ele é o autor da vida. Então houve um grande temor naquela cidade. Olha, disse, e todos apoderaram um temor e glorificava a Deus, dizendo: grande profeta levantou entre nós, Deus visitou seu povo. Então veja bem que naquele mesmo instante a palavra de Deus também, ela foi programada naquele lugar, porque veja bem que eu tenho certeza que Jesus aproveitou uma oportunidade para falar do reino dos céus, para pregar o reino dos céus. E a Bíblia disse mais: e correu ele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhas. Aquele milagre que Jesus fez ali, o povo começou a comentar, o povo começou a dizer: Deus visitou seu povo, Deus enviou um profeta até nós. E eu tenho certeza que aquela mensagem, ela chegou no coração de muitas pessoas, porque talvez aquela mulher era muito conhecida naquela cidade, porque senão não tinha uma grande multidão que seguia aquela mulher no enterro dos seus filhos. Mas a palavra foi programada ali. Eu quero dizer para você, meus queridos irmãos, que nós temos que conquistar também o coração de Cristo, o coração de Deus. Como? Nós ser uma pessoa pura, uma pessoa do coração limpo, ser uma pessoa de temor, ser uma pessoa que entregue tudo nas mãos de Jesus. Jesus disse na sua palavra: tudo o que pedir em meu nome, meu Pai fará. Eu quero dizer para você, meus queridos irmãos, que não foi somente na época de Jesus que esses milagres aconteceram. Mas foi Jesus, ele era o Filho de Deus. Não. A Bíblia diz que esses milagres continuou na vida dos apóstolos, e isso passou de geração em geração, e hoje, ele está também hoje, esse mesmo poder, essa mesma autoridade, ela está no mundo. Jesus disse: ide, fazei discípulos de todos, pregar o evangelho a todas as criaturas, e ele disse mais: os que crerem e forem batizados serão salvos, mas os que não crerem serão condenados. Ele disse: colocar a mão sobre os enfermos e curarão no meu nome. Meus queridos irmãos, quando o evangelho ele é verdadeiro,
quando a palavra de Deus ela é pregada em verdade, quando a palavra de Deus ela é falada através do Espírito Santo de Deus, então Deus está pronto para operar o milagre. Deus está pronto para garantir a cura divina e a libertação. Eu quero dizer para você, meus queridos irmãos, que Cristo, Ele é o autor das vidas. Jesus pode fazer obras tremendas na tua vida. Mas, em primeiro lugar, nós temos que estar de acordo com uma palavra de Deus. Hoje essa autoridade, esse poder, hoje ele continua no mundo. Não foi levado para o céu esse poder junto com Cristo quando ele voltou para o céu, não. Essa autoridade Cristo deixou sobre a terra. Ele disse, prega o evangelho, depois coloca a mão sobre os enfermos e cura no meu nome. Mas eu quero dizer para os irmãos que isso só é respondido através daquele que prega a verdade, que ensina a verdadeira palavra do Senhor. Qual é a verdadeira palavra de Cristo? Quando a palavra é pregada através do Espírito Santo de Deus, porque somente o Espírito Santo pode nos ensinar a verdade. Não existe ensinamento fora da palavra de Deus. Muitas pessoas talvez buscam livros e mais livros para entender a palavra de Deus, mas para nós entender a palavra de Deus é somente através do Espírito Santo de Deus. Se nós acreditar na palavra de Cristo, é somente através do Espírito Santo. Jesus, quando falou para os apóstolos, disse, olha, vocês vão entender essa palavra depois. Vocês vão entender, vocês vão ler livros e vai trazer explicação para você. Não. Ele falou, olha, vocês vão lembrar de tudo o que eu falei quando vocês receberem o Consolador, que é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo vai ensinar vocês a se lembrar de tudo o que eu falei e vocês vão passar a entender a palavra que eu preguei. Meus queridos irmãos, esses milagres hoje ele continua. Deus, ele pode operar esses milagres através dos seus servos aqui na terra, através dos seus servos, das suas servas aqui na terra. Deus pode operar esse milagre. É somente crer e acreditar na palavra do Senhor. Por isso que Jesus disse, ide, prega o meu evangelho e coloca a mão sobre os enfermos e cura no meu nome. Isto, irmão, precisamos de fé. E fé nós temos que ter quando nós passamos a acreditar na palavra de Deus. Quando o homem passa a acreditar na palavra de Deus, ela é uma palavra de salvação. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo está na vida dele. E o Espírito Santo é a única conexão que nós temos com Cristo. Porque sem o Espírito Santo não existem respostas das nossas orações. Sem o Espírito Santo não podemos entender a palavra do Senhor. O Espírito Santo é como um espelho. Olhamos, quando nós queremos se arrumar, olhamos no espelho e vejamos como nós estamos. Assim também a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é o espelho, mas só que nós só podemos enxergar através desse espelho, através do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós enxergamos através do Espírito Santo a palavra de Deus, nós vejamos o que Cristo quer de nós. Não basta nós somente aceitar a Cristo e dizer eu sou um cristão, que eu vou morar no céu. Não, tem que existir um temor em nossa vida. Temos que acreditar em Cristo e acreditar que Jesus veio para nos salvar. Meus queridos irmãos, a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira igreja de Cristo, ela tem que pregar a verdade e tem que ter milagre. Se uma igreja não tem cura divina, não tem libertação, se uma igreja ela prega a palavra de Deus, mas não existe libertação, não existe cura, então o evangelho que está sendo pregado ali não é o evangelho de Cristo. Talvez pode ser até falar de Jesus, talvez pode até ser que estou lendo a Bíblia Sagrada, estou transmitindo da Bíblia, mas é uma palavra sem efeitos, porque a Bíblia ela é como livros, ela está em todo lugar. Ela está em todo lugar, está a Bíblia, mas o poder da Bíblia só está na vida daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo, a palavra ela tem poder. Com o Espírito Santo, essa palavra, ela é como uma espada que corta e ela vai até na alma, no coração do homem, no coração da mulher. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, medita nestas palavras. Jesus, ele teve grande compaixão daquela mulher,
que estava sendo levado o seu único filho para ser enterrado e deu a vida para ele. De volta, entregou a sua mãe aquele jovem vivos. Eu quero dizer para você que Jesus também tem a solução para os teus problemas. E maior ainda, o que Cristo quer dar para você é a salvação das tuas almas. Isto que é importante para nós. Eu quero orar em teu favor, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu peço nesta hora, entrego esta pessoa nas tuas mãos. Faça a tua obra, meu Deus, porque eu acredito na tua palavra, em nome de Jesus. Amém.